Mesmo sentado, mas com reverência, abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 14. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 14, versículo 4. Quem já achou, diga amém. E entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha aguda e do outro lado uma penha aguda, e era o nome de uma Bozés e o nome da outra Sené. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração nessa noite. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, limpa as nossas mãos, o nosso coração. Nós queremos estar abertos para receber o mover do Teu Santo Espírito através da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra jorre como uma fonte inesgotável, Senhor, nos levando a viver, Senhor, aquilo que o Senhor quer que vivamos, para a glória e honra do Teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nesse texto nós vemos uma grande ameaça de guerra. Nós estamos nos dias do rei Saul, e o contexto nos mostra que os filisteus se levantam contra Israel, e eles vêm com uma grande multidão contra Israel. Uma mensagem chega até o exército do povo de Deus, dizendo: os filisteus estão vindo aí. O exército filisteu está vindo contra nós. No capítulo 13, no versículo 5, a Bíblia diz: e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira do mar, e subiram e se acamparam em Micmás, ao oriente de Bet-Avém. Queridos, se o texto aqui nos mostra que nós tínhamos 30.000 carros, que os filisteus possuíam 30.000 carros, a gente tem que calcular que só nesses carros nós tínhamos 60.000 homens. Normalmente dentro de um carro vinham 2 soldados. Então o texto nos mostra 60.000 soldados, mais 6.000 cavaleiros, mais 30.000 carros aparelhados, e como se não bastasse, uma multidão como a areia que está à beira do mar. Ou seja, o recado que chega para o povo de Israel, a ameaça que chega para o povo de Deus, não é uma ameaça pequena, é uma ameaça que abala a fé do coração deles. Eu, como pastor, tenho aprendido a não menosprezar o problema das pessoas. Às vezes, a gente atende no gabinete 5, 6, 7 pessoas na mesma manhã, e aí, humanamente falando, nós somos levados a fazer uma comparação entre um atendimento e outro, entre um problema e outro. Alguém chega e conta um problema, e é um problema muito grave, e a gente se compadece, e a gente ora, essa pessoa sai e entra uma outra. Essa outra entra muito mais desesperada do que a primeira, só que humanamente falando, dentro da minha análise, o problema dessa outra é bem menor do que o problema da primeira. Humanamente falando, eu sou tentado a olhar para essa pessoa e dizer para ela assim: o que você tem não é nada, porque a irmã que saiu agora, essa sim tem um problema. Mas o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração e tem me ensinado a não menosprezar o problema das pessoas, porque o diabo é astuto, e ele sabe como atingir a pessoa, ele conhece o ponto fraco da pessoa.
A Bíblia conta a história de Elias, que foi parar dentro de uma caverna por conta de uma ameaça da rainha. O profeta Elias, que tinha intimidade com Deus, a ponto de dizer que, de acordo com a sua própria palavra, a chuva pararia de cair sobre a terra. Esse camarada, de repente, ele é desafiado por uma rainha, ele de repente é chamado por uma rainha, porque ele vence os profetas de Baal. E eu confesso, sabe, que na primeira lida, o pensamento que vem é: poxa, um cara que conhece a voz de Deus, um cara que diz que de acordo com a sua palavra não vai chover, e de fato para de chover, um camarada que deixa 450 homens do diabo clamando, pedindo fogo do céu, porque ele tinha tamanha confiança que ele não se colocou para orar primeiro, ele deixa os profetas de Baal orarem primeiro, e aí depois ele pede, o fogo do céu desce, e aí Deus coloca aqueles homens todos nas mãos dele, e ele acaba com a vida daqueles homens. Por que esse camarada, quando ouve falar que Jezabel quer matar, sai correndo e vai parar dentro de uma caverna? E ele não só vai para dentro de uma caverna, a depressão, ela toma conta do coração dele de uma maneira tão grande que ele pede a morte. Ele flerta com um sentimento, com um pensamento suicida. Ele diz: é melhor me levar, eu não aguento mais essa pressão. Quem olha de fora, de repente pensa assim: pelo amor de Deus, cara, você já aguentou coisas maiores, por que diante dessa situação você está fraquejando? Se de repente ele passasse pelo gabinete, eu diria para ele: alguém passou antes de você, e o problema desse alguém é muito maior do que o teu, e você está pedindo a morte? Só que, como eu disse e eu repito, eu tenho aprendido a não menosprezar o problema das pessoas, porque o diabo sabe a hora de falar, ele sabe o que falar para desestabilizar, para abalar emocionalmente o ser humano. E é por isso que nós precisamos estar ligados com a palavra do Senhor, porque ligados com a palavra do Senhor, independentemente do ataque, nós sempre reagiremos bem. Se o ataque vem de maneira branda ou não aos seus olhos, ou se o ataque vem de maneira pesada ou não aos seus olhos, independente do ataque, sempre que ele vier, se eu estiver conectado com a palavra do Senhor, eu vou me comportar da melhor maneira possível. Olha para o teu irmão e diga assim: eu libero. Isso, tenha temor de Deus. Eu estou falando, você vai receber e vai liberar. Diga para o seu irmão assim: eu libero sobre a tua vida uma unção de resistência. O diabo vai tentar, ele vai armar, ele vai ficar rondando, bramando como leão, procurando uma brecha, mas em nome de Jesus, receba sobre a tua vida uma unção de resistência. Irmãos, o texto nos mostra que diante da ameaça dos filisteus, quando a notícia chega até o exército de Israel, o exército inteiro foge. Há uma dispersão, há uma fuga em massa. É como se de repente alguém chegasse aqui e dissesse assim: um grande inimigo está vindo, está chegando no Sampaio. Estão vindo armados, estão vindo com muita raiva, estão vindo dispostos a acabar com a gente. E aí eu dissesse assim: acabou o culto, gente, acabou o culto, todo mundo vai embora para casa. Nós já vivemos algo parecido, guardando as devidas proporções, ministrando dentro de uma comunidade uma vez. Estávamos adorando ao Senhor, estávamos cantando, e de repente a polícia entrou. E aí a polícia entrou, e aí ele já tem uma comunicação interna e tal, que não sei o que, e aí veio uma ordem: fecha tudo, porque senão nós vamos ter aqui pessoas correndo risco de vida, se nós tivermos um tiroteio entre bandidos e polícia. Fecha tudo. E nós estávamos ali adorando, e de repente o pastor interrompeu e disse assim: irmãos, olha, infelizmente a gente vai ter que terminar o culto. E avisou a igreja, falou: o culto está acabando agora e tal, porque nós precisamos guardar a integridade física dos irmãos e tal, principalmente dos nossos convidados. Então, por favor, ninguém fique na rua, agora é hora de todo mundo ir embora. E aí, irmãos, a gente piscou o olho e a igreja estava vazia. Eu confesso que até aquele momento eu estava tranquilo, mas depois que eu olhei e vi que os moradores
tinham sumido. Eu falei: Senhor, nos ajuda a sair daqui também, porque a gente tem instrumento para desmontar, e esses caras gostam de levar muita coisa, né? E não é uma coisa simples para desmontar, tem pedaleira, tem isso, que não sei o que, e cabo para enrolar e tal. Minha vontade era: larga tudo isso e vamos embora, irmão. E impressionante que há 5 minutos atrás eu estava cantando: seguro estou em ti, tu és o Deus de amor, não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Mas, irmãos, é uma palavra, é uma pancada que te desestabiliza. Ué, cadê o pastor que canta segurança? Cadê a pastora que canta segurança? Quem de nós não passamos por momentos em nossas vidas em que fomos encontrados no nosso calcanhar de Aquiles, no nosso ponto fraco? Mas levanta a sua mão mais uma vez, receba em nome de Jesus. Eu libero sobre a tua vida uma unção de resistência. Já preguei isso aqui diversas vezes. O que deixa o diabo endemoniado não é o teu poder de ataque, mas é o teu poder de resistência. Jericó estava trancafiada, morrendo de medo de um ajuntamento de escravo hebreu que estava há 40 anos andando dentro do deserto, e agora naquele momento estava chegando perto da cidade. A Bíblia diz isso, que a maior potência bélica militar do mundo estava trancafiada, morrendo de medo. Como alguém vai ter medo de um ajuntamento? Como a maior potência militar vai ter medo de um ajuntamento de escravos que nem sabia lutar direito, que nem tinham as melhores armas? Não era o poder de ataque que dava medo no diabo, era o poder de resistência. 40 anos já era para eles terem morrido, mas eles não morrem. Eles passaram por tudo, mas as sandálias continuam intactas, as vestes continuam intactas. Tem um Deus com eles. Eles sentem fome, desce maná do céu. Eles sentem sede, a rocha jorra água. Eu não sei o que acontece com eles, mas o povo ruim de matar, porque tudo que acontece, Deus dá um livramento. O diabo não pode com isso. Quando você resiste, quando você se mantém de pé, o diabo desiste de você, desiste da tua família, desiste dos teus bens. O teu poder de resistência bota o diabo para correr. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. O texto podia dizer assim: sujeitai-vos a Deus, atacai ao diabo e ele fugirá. Não, mas é resistir o diabo. Eu nem levanto a minha mão para te bater, diabo. A minha resistência te vence. A minha resistência te coloca no seu devido lugar. Mas aqui a ameaça contra Israel fez o exército fugir, menos Jonatas. Teve um que não fugiu, um que recebeu essa unção de resistência. Fala para o teu irmão, diga: você não vai fugir. Jonatas não fugiu. E Jonatas era filho de quem, irmãos? Saul. E Saul era quem? O rei. Então Jonatas era o filho do... Irmão, se alguém podia sair, era o filho do rei, né? O rei saiu, o exército saiu, por que o filho do rei vai permanecer? Porque normalmente o filho do rei, o filho do dono da empresa, é o conhecido como o filhinho de papai. O filhinho de papai é o primeiro a fugir. Ou pelo menos o filhinho de papai é o primeiro a ser protegido. Chama Jonatas, tira ele de perto. Mas a gente quer ser bem objetivo nessa manhã. Jonatas, ele não só permaneceu, como ele foi para a guerra sem avisar ninguém, porque ele sabia que se ele avisasse, iriam impedir ele. Porque tem gente que não só, quando vê a ameaça que você está sofrendo, te aconselha a fugir, como, se você disser que vai para a guerra, vai te chamar de louco, vai dizer que você é irresponsável, vai dizer que você é inconsequente. É como se alguém dissesse assim: vocês vão fazer culto dentro da comunidade para quê? Colocar sua vida em risco? Eu já falei isso aqui, né, uma vez,
Meus filhos insistiram muito, porque eles estavam inclusive lembrando agora no carro, né, os primeiros cultos na rua que fizemos, eles não foram, até porque é muito trabalho, muita correria e tal, e eu achei melhor, eles ficaram com a minha sogra, depois eles ficaram, a Patrícia ficou com algumas crianças, eles ficaram também e tal, não sei o que, muita correria, eu falei, não, é melhor vocês ficarem e tal, não sei o que. Mas eu me lembro que quando a gente fez aqui na comunidade do Sampaio, o João Vitor disse assim, pai, eu quero ir e tal, não sei o que. Eu falei, então tá bom. E aí ele anda muito grudado com o meu sobrinho, Gabriel, ele falou, pai, o Gabriel pode ir com a gente? Eu falei, não, tudo bem, vocês vão ficar juntos, pode ir juntos, sem problema. E João Vitor foi comigo, quando eu entrei com ele dentro da quadra, a quadra do Sampaio é pequena, é menor do que as outras e tal, né? A gente entrou na quadra do Sampaio, eu falei, João, fica aqui comigo, filho, fica aqui dentro da quadra, o papai está agitando as coisas aqui, mas eu quero você aqui dentro. Não, tá bom, pai, vou ficar aqui dentro. E de vez em quando eu procurava, passava os olhos assim, e via que ele estava lá no cantinho, estava ele e o Gabriel, eu olhava, estava ele lá. E nesse dia, não sei se o pastor Rafael vai lembrar, na tenda da beleza, chegou uns travestis, uns caras e tal, para serem atendidos lá e tal, e a gente atende todo mundo com o maior amor e tal. E aí teve uma hora que eu estava procurando o João, eu olhei o João no canto, o João estava assim, impressionado, sabe, umas visões fortes mesmo, ele olhando, mas ele está por perto. Daqui a pouco passou, sei lá, 1 hora mais ou menos e tal, daqui a pouco de novo olhei, cadê o João? Não estou vendo. Falei, cadê o João Vitor? Não estou vendo. E o Gabriel? Não estou vendo. Tal, eu fui numa tenda, não estava. Fui na outra, não estava. Fui na outra, não estava. E não falei nada com a Denise. Falei, deixa que eu resolvo isso, porque senão vai dar ruim, inclusive para mim. E eu estou procurando. Tal. Aí daqui a pouco eu cheguei, fui lá na porta da quadra, eu me lembro, estava o Ricardo, tinha outros irmãos e tal. Eu fui e falei assim, gente, vocês viram o João Vitor e o Gabriel aí? E aí eles me disseram na maior naturalidade, eles subiram. E aí, porque tem uns becos e tal, que você consegue subir pela comunidade do Sampaio, que tu sai lá na matriz, liga uma comunidade na outra, sai lá na matriz. Eles subiram. Falei, mas subiram com quem? Não sei, com quem os meninos subiram? Não sei, ficou aquela confusão. E eu falei, Jesus, se eu não descer com o Isaac, sabe Abraão, se eu não descer com o Isaac, Sara não deixa eu entrar em casa. E diante de Deus, irmãos, nessa que eu estou assim, ó, a gente fez 8, foram 2 anos de culto na rua, né? Então a gente fez 8 cultos na rua, e em nenhum eu ouvi tiro, em nenhum culto, só nesse e nesse momento, só nesse momento. E aí eu comecei a orar, falei, Senhor, tem misericórdia e tal. Eu falei, irmãos, olha, meu filho, meu sobrinho subiram aí e tal, eu acho que eles estão sozinhos. Não, pastor, a gente vai achar eles e tal, não sei o que e tal. Aí subiu um irmão e tal, papapá. E aí o pessoal, e aí pastor, que não sei, já aquele riso sem graça. Glória a Deus, irmão, tal, mas meu coração tremeu, Senhor, tem misericórdia e tal, papapá. E aí demorou uns 15 minutos, mas foi os 15 minutos mais longos da minha vida. E aí depois de 15 minutos me vem o João Vitor e o Jonatas e um irmãozinho, que eu não vejo ele até aqui na igreja há algum tempo, um gordinho e tal, ele era do departamento de evangelismo, sorridente, sabe? Aí eu já fechei a cara para aquele irmão, porque eu entendi que foi ele que levou os garotos. Aí ele desceu, eu falei assim, irmão, o que houve? Fui ensinar os meninos a evangelizar, se saíram bem. Se saíram bem, entregaram um envelope, que não sei o que, tinha até um rapaz que estava morto ali, a gente passou perto, a gente viu que não sei o que, então, do tiro que eu ouvi. Filisteu. Porque é natural o pai querer proteger o filho, irmão. É natural você manter o seu filho por perto. E, infelizmente, né, de repente eu estou jogando um balde de água fria em alguém que estava pensando em ir para o culto na rua levando o filho. Não vou, vai que meu filho acontece isso. Porque, irmãos, toda guerra, ela gera riscos. E se gera riscos, pessoas que não estão na mesma visão que você, vão te aconselhar a não entrar nela. Vão dizer, não faz. Para que fazer isso? Nós temos aqui, na quinta-feira eu perguntei, né, dezenas de irmãos levantaram as mãos. Nós temos muitos membros da nossa igreja, queridos, que moram na comunidade 2 de Maio, na comunidade Céu Azul, na comunidade Sampaio, na comunidade da Matriz, que moram.
A gente não está falando, sabe, de um lugar, não, são queridos, mas infelizmente nós sabemos que existem algumas coisas, e a gente não está naquele ambiente natural nosso, a gente tem que vigiar, né? Então é uma obra específica, é diferente de você vir para a igreja, é uma obra específica. E aí alguém que não estiver na mesma visão vai chegar para você e vai dizer assim, é melhor você não ir, para que você vai? E aí cabe a você decidir, debaixo dessa unção de resistência, se você está sendo irresponsável ou não, se você está sendo inconsequente ou não, se você está deixando de ser ousado ou não. Quem é que está ouvindo Deus nessa manhã? Diga amém. Diante dos teus desafios, dos teus muitos desafios, comece a filtrar a voz que fala ao teu espírito, porque existem muitas vozes, mas a gente tem que filtrar. E Jonatas, me parece que ele entende isso, porque ele não só fica, como ele não conta para ninguém que ele ficou. Ele não só fica, como ele avança, e não conta para ninguém que está avançando. Eu tenho para mim, que ele sabia que seria impedido. Ele sabia que algumas pessoas colocariam algumas coisas na cabeça dele, que poderiam gerar dúvidas. Qual é a guerra? É uma faculdade? É um casamento? É o início de uma chamada ministerial? Qual é a guerra? É a compra de alguma coisa? Não adianta, irmãos, se Deus está falando com você, você precisa ter a certeza da voz que você ouve, porque não necessariamente quem senta do teu lado ouve a mesma voz. E não é porque essa pessoa é mundana e ímpia, não, é porque Deus não falou com ela. E dentro de uma análise humana, o que ela está fazendo é te proteger, mas espiritualmente falando, ela está te atrasando. É por isso que aqui na Nova Jerusalém nós temos uma máxima ensinada pelo pastor Manuel e reverberada por mim. Nós escutamos todo mundo, mas nós só ouvimos Deus. Se Deus falar através do sermão, você para. Se Deus fala através do sermão, você avança. Agora, se o sermão não está falando por Deus, você vai pegar aquela palavra com toda a educação e vai devolver para o sermão, porque você vai dizer para ele: eu já tenho uma voz, eu já tenho uma orientação, e eu não posso deixar de fazer aquilo que Deus está me mandando fazer. Oh meu Deus, Neemias, quantas vozes tentaram parar Neemias? E qual foi a resposta dele? Eu estou fazendo uma grande obra, e eu não vou descer. A Bíblia diz que Jonatas, que poderia ser visto como filhinho de papai, que poderia ter se aproveitado inclusive disso para dizer: não vou, mandar outros. Não, ele decide ir, ele vai. E no primeiro momento ele vai sozinho, ele vai sem avisar ninguém, ele vai sem fazer o pai saber, ele vai sem fazer estardalhaço. Só que Deus, que é infinito em misericórdia, no versículo 7 do capítulo 14, nos mostra que um pajem, aquele que cuidava das armas de Jonatas, diz para ele: meu senhor, eu vou contigo. Não precisa ir não, todo mundo fugiu, rapaz. Não, mas eu vou contigo. Sabe, Ruth e Noemi, sabe, uma aliança estabelecida no céu. Para onde tu fores, irei eu. Onde tu repousares, repousarei eu. O teu Deus será o meu Deus, o teu caminho será o meu caminho. Eu quero profetizar que nessa tua caminhada de confiança em Deus, na infinita misericórdia, Deus vai levantar companheiros de aliança, pessoas fiéis para dizer assim: eu estou contigo nessa obra. Sabe, queridos, porque todos nós passamos, não pense você que eu, como pastor hoje de uma igreja de milhares de membros, não passo por desafios de olhar para um lado e o outro e me sentir sozinho. Não pense você. Tem hora que parece que você não tem o apoio. E eu não estou polemizando não é nada polêmico não. Tem gente que já tenta ficar... Não, situações, pensamentos, às vezes você acorda e aí, humanamente falando, você acorda inseguro.
Você entra no carro, você vem para a igreja e, humanamente falando, bate uma insegurança diante de algum desafio, de um sonho, de um projeto, de algo que você pensou. E aí você procura assim, vou ligar para quem? E aí você não acha para quem ligar, porque naquele momento você entende que a voz que você está ouvindo, ela é muito particular. Mas aí você avança, você segue. E aí dentro desse contexto, do nada, o teu telefone toca. Dentro desse contexto, do nada, a porta do gabinete bate. E alguém chega e diz assim: pastor, eu só vim aqui para te falar que eu estou contigo. Estava aqui, com o meu coração queimando. Eu só vim aqui para dizer para o senhor: conta comigo, pastor. É para enfrentar esses filisteus? Vamos embora. Vamos partir para dentro, pastor. Aí eu vou e digo para ele assim: irmão, mas você não está entendendo, todo mundo fugiu, não interessa, vamos embora. Eu e o senhor com Deus somos a maioria, vamos embora. Quantos querem viver a experiência essa semana de serem abraçados por alianças divinas aí? Digam amém. Fique atento a isso. Vai ter gente que vai parar do teu lado para liberar uma palavra de Deus, uma palavra de ajuda, uma palavra de companheirismo. É como Arão e Ur levantando os braços de Moisés. Eu fico imaginando Moisés lá, sabe, com o braço tremendo já, orando, mas não querendo abaixar, mas sendo forçado pela idade, pelo cansaço a abaixar. Aí de repente vem aquele alívio, alguém segurando o direito, alguém segurando o esquerdo, levantando. Aí o Moisés olhando para cima e vendo isso, e eles olhando de cima para baixo, mostrando para Moisés: fica tranquilo, chefe, a gente está contigo. Fica tranquilo, líder, a gente está contigo. Fica tranquilo, amigo, a gente está contigo. Sabe, queridos, às vezes falta isso no nosso meio. Às vezes o Espírito Santo queima no nosso coração o desejo de ajudar alguém, e a gente não dá vazão a essa voz. Eu digo para você que uma mensagem que você manda já é o fôlego que esse irmão precisa, mas queima no teu coração e você não dá liberdade, você não dá vazão. Poderíamos ser muito mais unidos do que somos. Uma vez o meu sogro me ensinou uma coisa. Meu sogro é professor, um homem de Deus, um teólogo, e eu desde pequeno ouço as pessoas dizendo assim: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Eu cresci ouvindo, pessoas dizendo assim: fala para o seu irmão do seu lado aí, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. E é uma palavra emblemática, poxa, que legal, um ajudando o outro, e um levando o outro a se esforçar. Só que um dia, nós estávamos comendo lá, ele nem lembra disso, mas são palavras que fazem a diferença na nossa vida. E aí ele virou, e ele disse assim: você sabia que esse texto não tem nada a ver com o povo de Deus? Porque quem disse isso foram os inimigos. O contexto desse texto é a motivação de ataque dos inimigos. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. E aí caiu uma ficha para mim, e infelizmente me veio uma realidade de que em muitos momentos os inimigos são mais unidos do que a gente. Eles colaboram mais uns com os outros do que a gente. Alguém pode dizer que o que eu vou fazer agora é bairrismo, mas não é bairrismo não, sabe? É a certeza no meu coração. Segura na mão do seu irmão, sacode a mão dele e diz: aqui não, aqui nenhum inimigo vence a gente. Diga: aqui nós somos unidos, e unidos nós somos mais fortes. Oh meu Deus, aqui existem alianças. E se amanhã depois, falar: não, mas essa frase é minha, tá, até era sua, mas agora eu tenho mais credibilidade do que você para falar. Aqui um ao outro se ajuda, um carrega o outro no colo, um faz o outro se esforçar cada vez mais.
Olha para o teu irmão, diga para ele assim: eu não desisto de você, hein? Tu vai ser aquele crente chato, quando o irmão sumir, tu vai ficar ligando para ele mesmo. Deus coloca um homem do lado de Jonatas, e ele diz: vamos embora, vamos junto. E aí, eu já caminho para o final. O texto que a gente leu nos mostra que Jonatas e o pajem, eles passam por duas penhas agudas. A primeira penha se chama Bozés, e o significado é lugar brilhante. Repita comigo assim: eles passam pelo lugar brilhante. Mas diga assim: mas o lugar brilhante não era o final. Se você passa por um lugar brilhante que ainda não é o final, é porque existe um lugar ainda mais brilhante para você chegar. Você entende? Só que se a gente passa por um lugar brilhante, sem saber que tem um lugar brilhante, um lugar ainda mais brilhante para a gente chegar, o que a gente faz? A gente para no primeiro lugar brilhante. Depois que Jonatas decide não ser um filhinho de papai, depois que Jonatas não avisa para ninguém, vai sozinho, e no caminho ele encontra um companheiro, Deus faz ele passar por um lugar de acomodação, para testar ele, porque o inimigo bota medo. A quantidade do exército inimigo bota medo. Subir sozinho contra esse inimigo poderoso bota medo. Ir só com uma pessoa, mesmo que haja um conforto de uma aliança, mas é uma só pessoa, ainda tem medo. Agora, pior do que tudo isso é chegar no lugar de acomodação. Nada mais para o crente do que o lugar de acomodação. Quando de repente você sabe que não está no lugar da bênção, mas já está confortável. Há anos Deus me deu uma palavra, e eu já preguei essa palavra por vários estados do Brasil, já preguei essa palavra fora do país. Você sabia que até Davi ser ungido definitivamente rei de Israel, 3 vezes a unção é derramada sobre ele, né? 1 Samuel capítulo 16, 2 Samuel capítulo 2 e depois 2 Samuel capítulo 5. 1 Samuel capítulo 16, Davi é ungido rei de Israel ainda na casa de Jessé, né? Samuel vai lá e unge, Jessé é pai de Davi. Aí depois 2 Samuel capítulo 2, diz a Bíblia, que Davi é ungido rei de Judá, e Judá era parte de Israel, não era Israel inteira. Lugar de acomodação. A promessa era que ele seria rei de Israel, mas ser rei de Judá já era bom. É como se eu tivesse a promessa de ser presidente da república e de repente experimentasse a honra de ser governador do estado do Rio. Tá bom, o time que está ganhando não se mexe. Eu falei aqui sobre ampliação, né? Sobre buscarmos em Deus uma visão de ampliação. Falei que isso era um problema bom, não ter espaço e tal. Eu tenho certeza, aí depois eu emendei na história da obra que faz poeira. Eu tenho certeza que de repente 2, 3, 5, 10 irmãos pensaram assim: meu Deus do céu, imagine quebrar isso tudo. Porque se você não pensou, ou se você não ficou apavorado com isso, eu pensei, eu fiquei. Imagine se a gente compra um terreno do lado, imagine que de repente a igreja não cabe mais, e superlotou, e que não sei o que, e a gente tem uma ordem de Deus de ampliar. Irmãos, eu nem sei como é que seria, hein, pastor? Hein, Guilherme? Eu nem sei como é que seria. Eu não sei se a gente teria que derrubar isso tudo e fazer do zero. E aí, se derruba isso tudo, a gente congrega onde? Né? Onde a gente cultua? O que a gente faz? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: se Deus mandasse eu fazer, eu ia fazer. Mas entre Deus mandar e de fato eu meter a mão para fazer, lugar brilhante. Para com isso. Para com isso. Não, mas não cabe mais de gente, manda para outra igreja, ué. Manda para outra igreja. Por que tem que ficar todo mundo aqui na Nova Jerusalém? Não cabe. É o seguinte, deu, acabou, fechou a porta, ninguém mais entra. Vida que segue. Imagine.
Você já paga ar-condicionado para esse povo? Imagine, para 3 vezes mais esse povo. Irmão, se você pensa, a matemática, ela é exata, mas vamos tendo uns acréscimos, né? Imagine, nós temos 3.000 membros na Nova Jerusalém, e aí a gente se divide em horários de culto, que não sei o quê, papapá. De repente, um sopro de avivamento vem sobre a Nova Jerusalém, a gente passa a ter 6.000 membros. Ok. Aí, primeiro problema, a gente vai ter que achar espaço para essa turma toda congregar. Mas imaginemos que isso seja a parte fácil, a gente vence esse problema. Aí chegou dia, 27, 28 de fevereiro, vem o nosso retiro. Onde é que eu vou botar esse povo? Porque aí o sítio já não cabe, porque já não está cabendo para a gente, imagine para ser 1.000. Se um monte de gente já fica triste dizendo, poxa pastor, não consegui fazer inscrição, imagine com ser 1.000. Porque tudo tem que ser maior, é banheiro maior, cozinha maior, tudo maior, irmão. E aí quando você começa a pensar nessa avalanche, você diz assim, vou ficar no lugar brilhante, porque tá bom pra caramba. Eu estou falando da Nova Jerusalém, estou falando da igreja, mas eu poderia falar da sua casa. Que de repente, existe um potencial de crescimento lá, mas pensar na poeira que vai dar, né, irmão? Pensar no gasto que vai dar, pensar num período de restrição, porque não adianta, durante a obra não tem pizza, não tem McDonald's, tem que ter uma restrição, não dá para fazer obra, irmão, continuando a viver a vida que se vive normalmente, tem que ter uma reserva, tem que ter criança dizendo, vamos, não tem garoto, vamos para casa, casar é a mesma coisa, irmão, casar todo mundo quer, muito bom casar, quero casar, mas se alguém chegar e apresentar, é porque o pai não faz isso. Eu penso até que o pai chega uma hora que está dizendo assim, você quer casar, eu também quero que tu case, vai embora, né? Um negócio assim. Mas se o pai chegar e falar assim, beleza, tu quer casar, senta aqui, filhão, deixa papai te mostrar um negócio aqui, ó. Luz, gás, água, comida, escola. Irmão, das duas uma, ou num caso, então ele casa e diz assim, não vou ter filho não, filho eu não quero não, eu vou casar, mas nunca vou ter um filho, porque outro dia os caras fizeram uma conta básica, por baixo, do que a gente gasta com uma criança de classe C, de classe B, até ele fazer 18 anos, tenta fazer essa matemática aí, irmão, faz essa matemática, tu não vai conseguir chegar profundo não, mas tenta fazer, quanto tu já gastou de curso, quanto tu já gastou de escola, de mamadeira, comida, lanche, que não sei o que, você vai se surpreender, tu vai olhar para o teu filho, tu vai dizer assim, mas tu é um devorador, eu não sabia, menino, podendo sangue de Jesus, não chega tanto. Mas ninguém apresenta isso, o camarada da casa, estou doido para vir um bebê, e aí quem já passou por isso está pensando, você não sabe o que está arrumando, rapaz. Pelo contrário, a gente incentiva isso aí, crescer e multiplicar, e vamos ter filho. Plano de saúde, sabe, noite sem dormir. Se alguém apresentar esse plano, pode ser que o cara queira ficar no lugar brilhante. Mas olha para o teu irmão e diga assim, Deus tem um lugar muito mais brilhante para te levar. Porque depois de todo o investimento no teu filho, vai chegar uma hora que ele vai estar bem empregado, porque você vai dar instrução para ele, ele vai ficar bem empregado, vai ter dinheiro, vai comprar uma casa para você, de frente para a praia, vai te dar um carro zero, está ouvindo aí vocês, né? Eu estou declarando isso sobre a vida de vocês, vai chegar uma hora que vai chegar lá em casa, vai dizer, papai, vamos para churrasco, aí Rodrigo, a Maísa chega lá com o marido dela, e diz assim, vamos papai para a churrascaria, que meu marido vai pagar. Tem um lugar mais brilhante para você chegar, irmão. Vai demorar um pouco, João. Vai demorar. Pastor Rafael, vai demorar, pastor. A Sara nem chegou. Mas vai chegar. Vai chegar esse momento. Vai chegar o momento de você olhar, você vai ver teu filho, um homem de Deus, pregando a palavra. Sabe, você vai ver teu filho adorando ao nome do Senhor, teu filho como um pastor, a tua filha uma missionária, uma mulher de Deus, você vai dizer, valeu a pena, ainda bem que eu não fiquei naquele lugar brilhante, Deus tinha coisas maiores para a minha vida.
Agora, além do lugar brilhante, a Bíblia diz que eles passam por uma outra penha aguda, eles passam por Sené. Sené é lugar de espinhos. Fica tranquilo, porque assim como o lugar brilhante é de passagem, o lugar de espinhos também é de passagem. Você tem que passar por ele, porque é isso que forja o teu caráter, é isso que te fortalece. Só que esse lugar não vai te dominar. Arranha um pouquinho aqui, é incômodo, você não acha um lugar para descansar. Só que isso tudo vai fortalecendo, vai te dando casca, vai fazendo você aguentar firme. E é diante de tribulações maiores que você vai ter que vencer lá na frente. O que você passa hoje é o que vai te fortalecer. Nem um lugar brilhante vai te acomodar, nem um lugar espinhento vai te deter. Você não vai ficar preso nas ilusões desse mundo temporárias, mas você também não vai ficar retido num lugar onde você é contrariado, onde você vai ser ofendido, onde as pessoas não vão acreditar em você, porque você tem foco. Foco. Quinta-feira eu estava pregando aqui, estava me lembrando do texto que eu amo: as tribulações desse tempo presente não se podem comparar com a glória de Deus que em nós há de ser revelada. Nós temos dois elementos: tribulações e a glória. Você vai olhar para onde? O texto diz: as tribulações desse tempo não se comparam com a glória. Já tem uma dica: olha para a glória é maior. O que vai acontecer será maior do que o que está acontecendo. Você pode falar isso para 3 pessoas diferentes? Diga: o que vai acontecer na tua vida vai ser maior do que o que já está acontecendo. Bem, esse texto aqui, ele é cheio de muitas revelações. Depois em casa você pode ler, mas eles estabelecem um sinal, e ele diz assim: nós vamos propor a eles, né, um encontro, porque Jonatas e seu pajem vão até os filisteus, e no verso 9 do capítulo 14 ele diz assim: se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós, nós então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se eles disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isto nos será por sinal. Depois que eles passam por esses 2 lugares que poderiam reter eles então pedem um sinal a Deus. E aí o sinal é dado, porque a resposta dos filisteus é: podem subir. E aí eles já sobem sabendo que Deus os livraria, eles já sobem sabendo que Deus os entregaria em suas mãos. Aí no verso 14 está escrito assim: e sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e seu pajem de armas feriram uns 20 homens. Repita comigo: uns 20 homens. Escute, quando a gente lê o texto, né, no início da mensagem eu falei que eram quantos carros? Alguém lembra? 30 mil. Aí a gente fez um cálculo básico, né, 60 mil homens, e aí depois eu disse que fora isso tinham 6 mil cavaleiros, então são 66 mil soldados. Fora isso, o povo em uma grande multidão, como a areia do mar, certo? Aqui Jonatas pede um sinal, Deus dá o sinal e ele fere 20. Eu nem sei quantos porcentos é isso, irmão, mas é muito pouco. Isso é insignificante. 20. Eu fico imaginando Jonatas: agora ferrou, a gente matou 20, os outros 66 mil vão ficar sabendo que a gente matou 20, eles vão vir e vão matar a gente, eles vão espalhar. O filho do rei está sozinho, está com um pajem de armas dele, mas só estão os 2, eles até tiveram coragem, enfrentaram, mataram os 20, mas continuam sozinhos. Vamos lá e vamos matar eles. Isso é o que você pensa, porque na verdade mataram 20, e aí começou a se espalhar isso. O Jonatas veio com seu pajem, matou 20, aí o outro dia: vai me matar também, e o outro dia: vai matar você também, e o outro dia: vai matar você também. E sabe o que a Bíblia diz? Que desce sobre eles um temor a Deus, que para mim é inexplicável. É como
guardando as devidas proporções, é como se alguém saísse daqui e aí chegando ali fora encontrasse uma barata. Uma barata. Não é barata voadora, não é aquela cascuda, aquela grandona, aquela que bota medo, não. Uma baratinha, aquela porcariazinha. Alguém saiu daqui e encontrou uma barata. Aí olhou a barata, voltou correndo, paralisou a minha mensagem e gritou assim: tem uma barata ali fora. Aí a gente dissesse assim: nós é que não vamos sair daqui agora. É isso. A gente ia dizer assim: não vamos sair daqui não. Tem uma barata ali fora. Foi isso que aconteceu com eles. Algo mais insignificante do que a ameaça de uma barata botou um temor neles e congelou eles. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus vai congelar os teus inimigos. Vai ter gente que vai olhar para você pensando que você é um exército de mais de 66 mil soldados. Vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer assim: não pode chegar perto dele, porque ele vence a gente em qualquer frente, em qualquer peleja. Eu não sei se você está recebendo essa palavra, mas aqueles que se levantam contra você já estão alcançando agora, recebendo agora um temor de Deus, para não chegarem nem perto da tua casa. Com ele não dá para brincar, nem toca nele porque morre. Oh meu Deus. E aí, para a gente terminar a mensagem, versículo 20 do capítulo 14 diz assim: então Saul e todo o povo que havia com eles se reuniram e foram à peleja. Porque olha só, o efeito que deu nos filisteus: temor e medo, no meio do povo de Israel, coragem. Porque assim, a notícia, Jonatas matou 20, filisteus morrendo de medo e fugindo, israelitas cheios de coragem: se ele matou 20, a gente vai matar todo mundo agora. Eu não sei se você está recebendo essa palavra profética, mas o mesmo Deus que bota temor no diabo para não te enfrentar, vai botar coragem nos teus amigos para chegarem junto com você. No início da caminhada é aliança com poucos, de repente é um só. Mas quando você estiver perto da vitória, irmão, vai aparecer de gente de tudo quanto é lado para te ajudar. E deixa vir. Vai ter gente aparecendo de tudo. Sabe, você começa furando buracos, são poucos. Mas quando você chegar lá no lugar da bênção, irmão, vai pipocar gente de tudo quanto é lado. O texto diz assim: então Saul e todo o povo que havia com eles se reuniram e foram para a peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto, ou seja, os inimigos começaram a se matar. Também com os filisteus, repita comigo: com os filisteus. Então estavam com os filisteus. Também com os filisteus havia hebreus. Hebreus eram os israelitas, hebreus era o povo de Deus. Ou seja, no meio dos filisteus tinham hebreus. E o texto diz: como dantes que subiram com eles ao arraial em redor. E também estes se ajuntaram com os israelitas e que estavam com Saul e Jonatas. Ou seja, no meio dos filisteus tinham os hebreus desviados. Um monte que quando ficou sabendo que tinha 66 mil soldados vindo contra, ao invés de fugir ou de ficar firme para enfrentar, preferiu negociar com o inimigo e virou a casaca. Virou a casaca. Só que, irmão, quando a vitória veio para o lado de cá, tem parente teu que cresceu no Evangelho, ouviu a palavra do Senhor, participava da IBD junto contigo, mas o cerco apertou, virou a casaca. Só que quando você começar a vencer, vai olhar para você e vai dizer assim: não é que o meu pai e a minha mãe estavam certos quando ensinou para mim e para o meu irmão? Vou voltar para a igreja. Profetiza para o teu irmão, diga assim: Deus vai nos surpreender nos próximos dias.
vai ter muita gente desviada voltando por causa do nosso testemunho. A nossa vitória vai trazer muita gente de volta. Tem hebreu que virou filisteu, mas vai virar hebreu de novo, porque Deus está dando vitória para a igreja. Vai voltar. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha, tem gente escondida, mas que vai saber da nossa vitória e vai botar a cara. Eita! Vai ter gente que vai dizer assim: eu achava que não dava para vencer, mas você foi a minha inspiração. A tua firmeza vai inspirar pessoas a sair da caverna. E aí, irmãos, o término é lindo. Os filisteus fugiam, e eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. Você crê no livramento aí? Diga amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Essa palavra está queimando no meu coração. Eu não tenho muitos seguidores no Instagram, não. Mas de vez em quando aparecem uns camaradas assim, esses dias mesmo, e me mandam uma mensagem, dizendo assim: tu não é o Samuel? Eu sou. Pô, mas tu não estudou no Pedro II? Estudei. Pô, maneirão, cara, tu agora é pastor, né? O cara me mandou uma mensagem esses dias assim. Falei: é, maneirão, sou pastor. Aí ele falou: pô, legal, cara, pô, te admiro. Ontem nós fomos buscar um boné, aí mandei o boné para fazer um boné, um bordado do culto na rua. Aí eu mandei a mensagem, tudo pelo WhatsApp, pro cara, que não sei o que e tal. Eu vou buscar lá. E quando eu cheguei para buscar, que eu entrei, o cara falou assim: culto na rua, né? É, irmão. Aí ele: eu conheci você pela foto do WhatsApp. E, pô, que legal. O teu testemunho chega em lugar que você nem imagina. E quanto mais firme, mais inspirador você vai ser. Quanto mais vitorioso, mais gente vai sair da caverna por causa do teu testemunho. Quanto mais ousado, mais desviado vai voltar para a igreja por causa de você. Fica firme, porque há muito tempo deixou de ser só por você. Há muito tempo. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Tu acha que eles não estão vendo? Eles veem você indo para a igreja, eles veem você voltando, eles veem quando você chora, eles veem quando vocês riem, eles veem quando vocês conquistam, eles veem quando vocês alcançam, quando vocês vencem. Continua firme, irmão. Nós vamos orar, porque daqui a pouco a gente vai estar dentro da comunidade. Quem puder ir, vai, irmão, para ter uma experiência com Deus. Quem puder participar, participe, né? E eu vou pedir ao Senhor que a nossa presença dentro da comunidade faça os desviados tudo voltar. Você não faz ideia da quantidade de desviados que tem dentro das comunidades, irmão. Esses dias veio um rapaz, entrou no gabinete, sentou na minha frente, falei com a Denise, mas ele chorou sem parar. 3 anos preso, aí conseguiu liberdade condicional, fez besteira de novo preso. E tal. E eu fui duro com ele, falei: rapaz, você sabia que você faz mal às pessoas? Quando você rouba alguém, você faz mal às pessoas. E ele chorava, e ele dizia assim: eu só quero sair disso. Eu só quero sair dessa vida. Falei assim: vem aqui, deixa eu te dar um abraço, cara. Eu orei por ele abraçado. Deus me fez lembrar, sabe, da experiência vivida pelo apóstolo Paulo, quando o garoto cai da janela, sabe, e cai morto. O apóstolo Paulo para a sua pregação, vai lá do lado de fora e não ora por ele, abraça ele. Quando o apóstolo abraça ele, ele ressuscita. Eu lembrei disso, eu abracei ele, eu chorei com ele, orei por ele. Eu disse assim:
A alegria que eu vivo dentro da minha casa, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, diante da igreja, eu profetizo que você vai viver. Você vai se casar, vai constituir família. Ele soluçando, dizer assim: é o que eu mais quero, é o meu sonho. Tem muita gente aí fora com sonhos frustrados. O diabo arrasou essas pessoas. A nossa principal pregação, é o nosso exemplo, é a nossa vida, é o sorriso no teu rosto, é a vitória que você alcança. Então comece a buscar o Senhor pela vitória, não só por contentamento, sabe, por prazer e tal, não, mas comece a buscar vitória para alcançar vidas, para testemunho. Aliás, vamos cantar de novo isso? A gente cantou aqui, não Lá Maior aí, não sei se foi lá, Quão Grande é o Meu Deus, cantou em lá? Dó. A gente vai terminar com essa canção, e você vai profetizar isso. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. A minha família vai ver, a minha casa vai ver, meus amigos vão ver, minha rua vai ver, meus vizinhos vão ver, todos hão de ver quão grande é o meu Deus.